Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, por favor. Um bom final de semana para todos aí. Meus amigos, eu queria conversar com vocês rapidinho aqui um assunto sério. E é um assunto aí que... um daqueles bastante reflexivos que eu sempre trago pra gente refletir, tá entendendo? Em algumas coisas, tá entendendo? A gente vê aí que é comum muitas pessoas idolatrarem a ciência, né? A gente vê principalmente essa geração atual dizendo o seguinte, com aquela narrativa: acredite na ciência, confie na ciência porque a ciência salva vidas. E muitas pessoas acreditam em vários objetos de ficção científica, né? Aquela fé cega na ciência que a gente já discutiu aqui no canal muitas vezes. Mas é o seguinte: por que que a geração atual, que é a geração que mais tem acesso a conhecimento, a ciência, tecnologia, essas coisas, é a geração que morre mais cedo do que a geração X, que é a última geração? Então a gente vai ver aqui o seguinte: a geração dos milênios, que é a geração atual que a gente está vendo, essa geração nossa que a gente vive, né, que a gente está vivendo, é a geração dos milênios que tem mais ciência, entre aspas, tá? Entre aspas. A gente vai entender o porquê, entre aspas. Porque eu já falei várias vezes que ciência, essa ciência ela não é mais ciência de verdade no meu ponto de vista, porque a ciência, essa ciência ela já foi usada muitas vezes para fazer o mal. Ela já foi usada muitas vezes para o mal da humanidade. Mas infelizmente nem todo mundo te conta isso, certo? Então, por que será que essa geração ela tem uma expectativa de vida menor do que as gerações anteriores? Porque é engraçado, né? Antigamente era comum a gente ver idosos chegando a 102 anos, 103 anos, 100 e, sei lá, 10 anos. Tá entendendo? E você via o cara, né? A pessoa tinha uma certa resistência, tá entendendo? E a maioria dessas pessoas que chegaram de cento e pouco, que nasceram lá no começo do século XX, 1902, 1901, por aí, o que que acontece? Essas pessoas, elas não tinham tecnologia, elas não tinham acesso a medicamentos facilmente como temos hoje. Não se tinha uma medicina tão desenvolvida e avançada quanto hoje. O conhecimento de medicina na época não era igual ao conhecimento que se tem hoje. Então era uma geração que não tinha quase nada disso, né? Não tinha tanta tecnologia e era uma geração forte. Era uma geração que não tinha tanta depressão. A gente vê hoje as gerações atuais, elas têm um índice de depressão maior do que as gerações anteriores. Tá entendendo? Então é algo bastante curioso, né? Algo bastante interessante. Por que que essa ciência que deveria estar trabalhando em prol do bem da humanidade está fazendo a humanidade regredir? É uma pergunta interessante, né? Vamos lá então. Essa matéria aqui, ó, de 2019, diz o seguinte, ó: os millennials, né, que é a geração dos milênios, ficará mais doente, né, ficará doente e morrerá mais rápido do que as gerações anteriores. Tá entendendo? Ou seja, as gerações anteriores, como eu falei anteriormente, não tinha esse excesso de conhecimento, de tecnologia, acesso à informação, a facilidades como a gente tem hoje. E a geração anterior vivia bem, alguns viviam mais tempo. Então, pensa só, vamos usar aqui a lógica, o raciocínio que eu quero impor é o seguinte: se antigamente era comum ver pessoas chegando aos cento e poucos anos, aos 100 anos, aos 110 anos, o que que a gente deveria esperar? Bom, já que o conhecimento está avançando, já que a ciência está evoluindo, já que a tecnologia está evoluindo, né, já que o conhecimento medicinal, já que o acesso a medicamentos, etc e tal, tá evoluindo, qual é a tendência? O que que a gente deveria esperar? A gente deveria esperar uma geração, que a próxima geração vivesse mais tempo do que as gerações anteriores. Por exemplo, se a geração do anterior vivia até os cento e poucos anos, era comum pessoas chegarem até essa idade, então era para a geração atual tá chegando aos 120 anos, tá entendendo? Até os 150, dando um exemplo aqui claro para vocês, né? Um exemplo didático. Mas a pergunta é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: essa é a realidade que a gente está vendo? Será que é isso que está acontecendo? Será que é isso que a gente vê nos dias de hoje? Não é isso, percebe? A gente está vendo o oposto, a gente está vendo pessoas aí morrendo com 60 anos, com 50 e pouco, pessoas que muitas das vezes não passam nem dos 70, percebe? Outros não chegam nem nos 60. Então vocês percebem a situação? Parece que não houve um progresso, não houve uma evolução.
tá entendendo? Houve um declínio. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É triste. Tá aqui, ó, mais um conteúdo, mais uma matéria falando sobre o mesmo assunto, sobre um relatório que saiu aí, né? O pessoal que fez um estudo e eles chegaram à conclusão aqui, ó, que a saúde mental e física dos milênios está em declínio, né? E eles estão a caminho de morrer mais rápido do que a geração X, né? Disse um novo relatório. Vocês percebem? Então, essa geração, ela tá tendo a saúde mental e física debilitada. Tá entendendo? Tá havendo um declínio na saúde mental e física do povo. E não é à toa que a gente tá vendo um alto índice de depressão nos últimos anos. Tá entendendo? Cada vez mais pessoas se suicidando ou tendo doenças como depressão, ansiedade, crise do pânico, né? Esse tipo de coisa, percebe? Bom, então, muitas pessoas não entendem o porquê que eu critico a ciência. Muitas pessoas não entendem por que eu aponto o dedo para a ciência, vocês percebem? Muitas pessoas não entendem, entendeu? Por que eu faço esses questionamentos, essas perguntas. É justamente por esse tipo de coisa aqui. A gente não pode ser cego e ingênuo, tá entendendo? A ponto de pensar que a ciência é perfeita, etc e tal. Eu não sou um anti-ciência como muitas pessoas podem pensar. Eu gosto de ciência, mas eu sou a favor da ciência de verdade. Talvez muitas pessoas não tenham entendido até hoje o que é ciência de verdade. Ciência de verdade é uma ciência que ajuda a humanidade a progredir, a evoluir, tá entendendo? A avançar. Tá entendendo? Ciência é feita pro avanço da humanidade. Tá entendendo? Ciência que ajuda a produzir remédio, ajuda a produzir alimentos, tá entendendo? Ajuda a construir um painel solar, a criar um motor a combustão. Ciência de verdade são coisas que são pequenos engenhos, tá entendendo? Pequenas invenções que podem fazer a diferença na sociedade. Isso que é ciência de verdade, tá entendendo? Agora, essa ciência aí que é feita pelo pessoal lá do bigodinho, lá da Alemanha, essa ciência aí eu sou totalmente contra, essa ciência eugenista. É essa que eu bato na tecla aqui e digo que a gente deve questionar essa ciência e não acreditar cegamente no que ela nos diz, percebe? É essa ciência que eu combato, a ciência de mentira. Bom, o relatório usou uma projeção de linha de base que representa resultados históricos de choques de saúde e uma projeção adversa das tendências atuais. É possível que esse declínio possa ser corrigido com gerenciamento e tratamentos adequados, diz aqui. A geração do milênio pode ver um aumento de 40% na mortalidade em comparação com a geração X da mesma idade. Vocês estão percebendo o que está dizendo aqui no relatório? Então, nesse cenário, a geração do milênio pode acabar gastando 1/3 a mais em custos de tratamento do que a geração X da mesma idade. Ou seja, o pessoal antigamente não gastava tanto dinheiro com tratamento, não gastava tanto dinheiro com essas coisas. Vocês percebem? A geração do passado, ela não tinha o nível de tecnologia, o acesso que a gente tem hoje a postos de saúde, o acesso que a gente tem ao SUS, a medicamentos, né? Então é algo curioso. E outra coisa que eu quero alertar aqui, ó, uma coisa que talvez muitos não saibam, eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Quase 90% dos alimentos que existem hoje não existiam há mais de 100 anos atrás. Há 100, 200 anos atrás. Não existiam muitos alimentos que existem hoje. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: será que esse alimento industrializado, esse alimento cheio de agrotóxico, alimentos transgênicos, será que isso também está sendo o causador desse mal todo? Tá entendendo? Será que são esses alimentos que estão causando muitas doenças? Tá entendendo? E estão levando pessoas a morrerem mais cedo? Será? É uma pergunta, né? Então, galera, e outras coisas aí também, né? Então, galera, é complicado, percebe? Mas é uma pergunta que eu faço, é uma pergunta bastante interessante. Antigamente, os povos do passado, eles viviam muito mais tempo. Por que os povos bíblicos passavam dos 300 anos? Uns passavam dos 500. Por quê? Porque eles comiam um alimento que era natural da terra. É um alimento que era plantado por eles. Eles sabiam plantar a comida deles. É um conhecimento que foi perdido nos dias de hoje. A escola não nos ensina a plantar nosso alimento. O sistema em si, as grandes companhias, eles não nos ensinam. Eles querem que a gente dependa dos mercados, do Walmart. Vocês estão entendendo? Então, galera, isso aí é para a gente ver o estado da ciência atual que muitos idolatram. Tá entendendo? Muitos idolatram cegamente essa ciência eugênica, tá entendendo? E essa ciência também que foi criada pelo pessoal lá do bigodinho lá atrás. Vocês sabem do que eu tô falando. Bom, e aí é isso, né? Realidade triste do nosso mundo e como eu falo,
a gente não tá vendo um avanço, a gente não tá vendo a ciência fazer a humanidade avançar, mas sim regredir, tá entendendo? Olha o que diz essa matéria aqui da UOL, ó. Preste atenção, aposentado há 40 anos, lavrador faz 114 anos e diz que queria voltar a trabalhar. Ou seja, o senhor aqui, ó, que nasceu, ó, em 1902, completou 114 anos, né? Até um tempo atrás. Não sei se ele ainda tá vivo. Mas olha só. Então você pode ver que o senhor, provavelmente banguelo, não tem dente, tá entendendo? Fez 114 anos e diz querer voltar a trabalhar, tá entendendo? Ou seja, esse senhor, na época dele, ele não tinha tecnologia, ele não tinha acesso fácil a postos de saúde, ele não tinha acesso a medicamentos, ele não tinha acesso a muitas coisas que a gente tem hoje, ele não tinha todo esse suporte que nós temos hoje. E ele chegou aos 114 anos, tá entendendo? Numa época que a ciência em tese ainda não era tão desenvolvida, tá entendendo? Nem a engenharia. Então, meus amigos, a pergunta que eu faço é a seguinte, nem a medicina, inclusive. Por que ele não tinha nada disso e chegou a essa idade e hoje a geração atual tem tudo isso e não passa nem dos 60 muitas das vezes? Então, galera, é uma questão para se pensar, uma questão bastante interessante. A gente tem que continuar sempre pensando, fazendo perguntas. Quanto mais a gente estiver pensando, melhor. Bom, vou ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido aí a mensagem, o raciocínio. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.